Seção 4. Do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Artigo 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, considerar a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um litígio ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Artigo 498. Na ação que tenha por objeto entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la na petição inicial, se lhe couber a escolha ou se a escolha couber ao réu. Este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerente ou se impossível a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Artigo 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Artigo 501. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Seção 5. Da coisa julgada. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo se, inciso 1, dessa resolução depender o julgamento do mérito, inciso 2, a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Inciso 3, o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Artigo 504. Não fazem coisa julgada, inciso 1, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inciso 2, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Inciso 2, nos demais casos prescritos em lei. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Capítulo 14. Da liquidação da sentença. Da liquidação de sentença. Artigo 509. Quando a sentença condenar o pagamento de quantia líquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Inciso 1. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Inciso 2. Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. Parágrafo 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença.